pessoal, iniciamos este trabalho com uma questão. Vamos falar de Brasil? Vamos tentar entender por que nós estamos hoje vivendo toda esta situação? É importante a gente saber que o nosso país, embora tenha 500 anos, ele tem uma história muito fatiada. E eu pretendo hoje, neste primeiro contato, passar para vocês uma informação que talvez seja fundamental para que a gente, nos próximos contatos, entenda um pouco melhor aquilo que é o nosso país, o que é a nossa sociedade e o que nós poderemos, quem sabe, no futuro, realizar. No início da década de 80, enquanto trabalhava numa empresa multinacional, eu tive a oportunidade de, numa matéria de um jornal de Porto Alegre, ler um artigo escrito por um professor de português. Aliás, de português e de história. Ele contava, num breve relato, que estivera passando alguns dias em Portugal e que numa das visitas que ele realizou buscando conhecimento sobre antepassados seus, ele teria encontrado em um museu, em uma biblioteca pública da cidade do Porto, um dicionário, um documento histórico em que estava relatado o significado daquilo que nós temos como nossa nacionalidade. É claro que todo brasileiro sabe ou deveria saber que quem nasce no Brasil recebe a nacionalidade de brasileiro. E ele ficou muito surpreso quando, lendo neste documento, lá na biblioteca da cidade do Porto, ele encontrou uma definição extremamente estranha, mas ao mesmo tempo muito preocupante. A primeira definição do que depois ficou conhecido como a nacionalidade de um povo inteiro. Então ele, por uma curiosidade, acabou descobrindo que a primeira definição do termo brasileiro era aquele que explora o Brasil. Seriam os portugueses, os primeiros portugueses no início dos anos de 1500, vindos para o Brasil com a intenção de buscar aqui riquezas para si, mas principalmente para o reino. E estes cidadãos portugueses, das categorias mais baixas da sociedade lusitana, eles recebiam a denominação de brasileiros, aqueles que vinham explorar o Brasil. É claro que se a gente pegar o termo e dividir corretamente na língua portuguesa, nós teremos Brasil como um substantivo e eiro como uma terminação, sendo que a terminação eiro é designativa de profissão. Então veja bem, conterrâneo brasileiro, que coisa mais esdrúxula, que coisa mais estranha, ao mesmo tempo, que coisa mais verdadeira, alguém lá em 1530 escrever para o termo brasileiro uma definição que hoje está tão em voga, está tão disseminada no nosso país. Este professor de história e de português, ele muito preocupado com isto, nos deixava uma mensagem, um pedido, um clamor para que pudéssemos fazer uma discussão e a partir daí, quem sabe, tirarmos, segundo ele, um karma que existiria em relação ao nosso país e ao próprio povo que aqui vive, que aqui nasceu. Ele sugeria, assim como o italiano costuma nos identificar como brasilianos, que a nossa nacionalidade fosse corrigida diante da depreciação que era a primeira definição do termo brasileiro, aquele que explora o Brasil. Ele sugeria que a gente pensasse, refletisse e discutisse a possibilidade de que nós viéssemos trocando a nossa nacionalidade e sermos reconhecidos como brasilianos, brasilienses ou qualquer outro designativo que identificássemos o brasileiro como uma pessoa honrada, uma pessoa que ama o seu país.
É um pensamento que nós precisamos aprofundar, é algo que realmente precisa ser discutido. Se toda essa história é verdadeira, e eu acredito que o seja, cabe a nós, cidadãos atuais e os futuros cidadãos do Brasil, realmente avaliarmos se o nosso país tem um karma, porque carregamos uma nacionalidade que vem recheada, permeada de negatividade, né? Ou se isto é apenas mais uma daquelas mazelas que nós estamos carregando todos os dias. Em nome do CEPAC Brasil, quero provocar este desafio de debatermos este tema e, quem sabe, contribuirmos para que nosso país possa dar início a um novo projeto de história, um novo projeto de país, quem sabe uma nova sociedade. Até breve, até um próximo contato.